Meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, que privilégio nós podemos falar dos oráculos de Deus. Eu quero convidá-lo então nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Certamente vai ter alguém aí do seu lado que vai precisar de ajuda também, o ajude a encontrar o texto, Romanos capítulo 8. E hoje nós vamos entrar nesse que nós chamamos de talvez o capítulo mais querido de Romanos. E eu quero ler os quatro primeiros versos desta carta, Romanos capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 4. Quero pedir a você que acompanhe atentamente a leitura. Eu vou repetir para que você tenha tempo de achar. Romanos capítulo 8, versos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ganhou um presente especial? Você já ganhou algo do qual você gostava tanto, ou gostaria tanto, e de repente, talvez, pelo seu aniversário, ou final do ano, enfim, sei lá, você conseguiu aquele presente, sem dúvida, é algo maravilhoso, não é verdade? Não é legal você ganhar um presente que você tanto queria e que de alguma forma você pediu ou quem sabe falou para alguém? Mas hoje eu queria falar desse grande presente que nós recebemos. Mas antes de falar de uma coisa boa, eu preciso começar a falar de algo que não é tão bom assim. Aliás, não é tão bom assim, ficou bem eufemista, né? De algo que é muito ruim. A primeira notícia que eu tenho para te dar e que esse texto nos traz é uma verdade difícil, mas que é importante de nós pensarmos. A ideia de que o homem por si só, ou seja, pelas nossas forças, nós não nos chegaríamos até o nosso Senhor Jesus. Com todas as suas qualidades, com todos os seus talentos, com todos os seus predicados morais, ainda assim, você não poderia ser recomendado a Deus. Ao contrário, quando nós fazemos uma análise um pouco mais minuciosa do nosso coração, quando nós entendemos quem de fato nós somos, a conclusão que nós chegamos é que por melhor que a gente olhe para a palavra de Deus, há sempre em nós algo que precisa ser mudado. Há sempre em nós algo que precisa ser melhorado. E se eu olhar para os 10 mandamentos, eu vou ver que em vários momentos da minha vida eu tropecei em alguns deles. Portanto, meus irmãos, nós terminamos no capítulo 7 com uma declaração difícil de Paulo. E no capítulo 7 nós vimos ali que era alguém que sem Deus, ou como John Stott diz, alguém que estava ali na eminência da conversão, quando chega à conclusão de olhando para suas mãos, olhando para o que ele faz, ele diz, desventurado homem que sou. E essa é a conclusão que nós chegamos. Essa é a má notícia. Você não pode ser salvo. Essa é a pior notícia de todas. Mas quando eu digo isso, fica faltando uma parte. Porque você sozinho não pode ser. Mas a lei te mostra o caminho para a salvação. No sentido que a lei mostra que você precisa de alguém que cumpra a lei no seu lugar. A lei, então, é o seu guia para a salvação. Por isso, irmãos, nessa noite o tema da minha mensagem é a redenção. Ou seja, um momento em que eu e você fomos chamados do que Paulo diz, das trevas para a luz.
O momento em que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, que nós entendemos o sacrifício do Filho e que entendemos que um dia Deus o Pai mandou o seu Filho a esse mundo para que nós tivéssemos vida. E nós lemos isso também na nossa liturgia, quando ele nos deu vida. Então, Paulo começa o capítulo 8, depois de falar do nosso pecado, depois de falar e tirar do nosso coração qualquer tipo de vaidade, ele começa com uma boa notícia. E a boa notícia do capítulo 8, no verso 1, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, talvez já tenha passado na sua cabeça, ou você já tenha pensado algumas vezes do tipo assim: será que eu vou ser salvo? Será que um dia eu alcançarei a salvação? Ou talvez por um pecado que você venha cometendo, isso tira, né? E a palavra de Deus diz que isso rouba a alegria da nossa salvação. Você tenha se perguntado assim: será mesmo que eu sou salvo? Será que eu talvez não esteja enganado nesse caminho? E talvez Paulo olhasse para aquelas pessoas com quem ele está escrevendo e pensasse, talvez eles tenham essa dúvida. Afinal, desde o capítulo 1, Paulo vem falando de quanto nós precisamos de Cristo. E surge talvez no nosso coração: será que nós somos salvos? Mas agora Paulo dá a boa notícia, e essa é a boa notícia quando ele diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não são mais condenados. Não há, portanto, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, notem que quando nós começamos a falar de Romanos, no capítulo 1 e 2, Paulo diz que todos precisaram da graça. E para mostrar isso, Paulo faz uma diferenciação naquele tempo entre os chamados gentios ou não judeus, os gregos, e faz diferença entre os judeus. Ou seja, aqueles dois grupos de pessoas que estavam dentro da igreja. Os judeus se diziam conhecedores da lei, porque afinal de contas receberam os 10 mandamentos. No entanto, os gregos achavam que os judeus eram muito pretensiosos, orgulhosos, por acharem que eram o suprassumo de toda a humanidade. Paulo então diz: olha, o judeu é pecador, assim como o grego é pecador. Paulo diz: o judeu precisa de Jesus Cristo, como o grego ou gentil precisa de Jesus Cristo. E fazendo uma analogia para nós, eu preciso de Jesus como você precisa de Jesus. Assim como o nosso vizinho precisa de Cristo, assim como o nosso irmão precisa de Cristo, assim como o nosso parente precisa de Cristo, ou seja, todos nós necessitamos de Cristo, porque ele diz no capítulo 2 que todos nós vivemos em pecado. No capítulo 3, então, Paulo nos lembra que nós somos justificados. E essa é aquela linguagem legal, do tipo assim, como se nós estivéssemos num tribunal. Imagine lá um tribunal em que dá a sentença, e a sentença é contra você. Você é o réu, você é culpado, você tem todas as provas e não há maneira possível de você salvar desse julgamento. E Paulo então usa essa linguagem usada nos tribunais daquele tempo, quando ele diz: vocês estão justificados. Ou seja, aquela pena que era contra vocês, injusta contra vocês, Jesus Cristo tomou o seu lugar, tomou a sua pena, ele levou a sua culpa sobre si, é o que Isaías fala, quando diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, pelos seus ferimentos nós tivemos a cura. E para mostrar que nós então fomos justificados mediante a fé, Paulo dá aqui 2 exemplos grandiosos que mata naquele momento o que todo judeu pretensioso achava, de que ele era filho de Abraão e, portanto, ele tinha salvação, mas ele diz, tanto Abraão como o rei Davi, o maior de todos os reis que vocês conhecem, ele também foi justificado pela fé. E no capítulo 6, nós vimos que não só justificados, mas agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que agora em Cristo nós somos novas criaturas. Todas as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós não andamos mais conforme o pecado nos inclinava, conforme as nossas inclinações. Nós não vivemos ao nosso bel prazer. Mas agora nós temos prazer na lei de Deus. E no capítulo 7, ele lembrou que nós não estamos mais sob o domínio da lei. O que quer dizer, irmãos, que aquela ideia legalista acabou.
Talvez muitos de nós venham à igreja e pensem assim: se eu for bonzinho, se eu fizer boas coisas, se eu tiver boas obras, eu serei salvo no final. Se eu for um bom filho, for um bom aluno na escola, for um bom esposo, uma boa esposa. Então, quando chegar diante do Senhor e ele perguntar por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu, eu vou responder para o Senhor o quê? Porque eu sou uma pessoa boa. E aí você vai colocar, quem sabe, ali as coisas boas que você fez. Talvez você fale: olha, eu distribuí cesta básica nesse dia, eu ajudei o meu vizinho, eu peguei o meu carro e levei o meu irmão ao médico. E você pode então colocar todas as coisas boas que você fez. Mas o que Paulo está dizendo para nós, irmãos, é que mesmo que você tenha feito tudo isso, ainda que tudo isso não te liberta da condenação. O que quer dizer, irmãos, que salvação não é uma troca. Não é eu dou um pouquinho, Deus abre um pouquinho, quem sabe no meio a gente se encontra nessa ideia sinergista, né? Eu faço um pouquinho de força, Deus faz um pouquinho, nós nos encontramos no meio disso e está tudo certo. Mas Paulo é claro em dizer que não, que nós não estamos debaixo da lei. A lei não é para que a gente seja salvo, mas a lei é para que nós entendamos que nós precisamos de um Salvador. Ou seja, nesse momento então, Paulo resume para nós, nesse grande e maravilhosa sentença, que agora em Cristo, eu e você não temos mais condenação. Os pecados do passado ficaram para trás. Deus lavou todos os nossos pecados, os que eu já fiz, os que eventualmente eu cometi, mas também aqueles que um dia eu cometerei. Tudo foi lavado e remido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E mais adiante, no verso 33, ele diz: ninguém pode acusar, porque é Deus quem nos justifica. Ninguém pode nos condenar, porque é Deus quem intercede por nós. Que nós, em Cristo, não temos mais qualquer condenação. E essa agora, então, é a boa notícia que abre o capítulo 8, de mostrar, irmãos, que em Cristo nós não estamos mais condenados. Quer dizer que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Mas talvez você olhe para mim e diga: pastor, será que eu seria um tanto quanto orgulhoso da minha parte? Um tanto quanto pretensioso, quem sabe, eu falar que eu vou ser salvo? E talvez nós queremos assumir uma posição mais humilde. Mas, irmãos, não há aqui qualquer orgulho ou jactância, porque a salvação não é conquistada pelo que a gente fez, mas a nossa salvação é dada pelo que Jesus fez na cruz por nós. Observe, meus irmãos, que Paulo nessa passagem está dizendo, portanto, agora. E quando ele utiliza esse agora, ele está fazendo um contraste com a situação anterior. Aquele não convertido lá do capítulo 7, que nós falamos na semana passada, aquele que reluta, que até pretende, que até acha boa a lei, mas não consegue cumprir. Mas agora ele está dizendo, mas nós agora, nós estamos em Cristo Jesus. Aquela situação, ela é passado. Aquilo que aconteceu, ela já não está mais na nossa vida. Mas, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha ouvido o evangelho ou está ouvindo pela primeira vez. Ou quem sabe você já ouviu algumas vezes, mas não se voltou para essa mensagem de Cristo. Mas eu quero te falar agora que se você está em Cristo Jesus, o que significa estar em Cristo Jesus? É reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer isso. Que você precisa de um Salvador. Aquelas pessoas que olham para a sua vida e de forma arrogante dizem assim, eu não arrependo de nada que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo igual. Certamente é alguém orgulhoso que não reconhece que necessita de um Salvador. Mas se você hoje olha para a sua vida e pensa, eu preciso de Cristo. Olha para a sua vida e pensa, olha, eu não consigo cumprir tudo isso. Quando eu olho para os 10 mandamentos, é muita coisa. Se você entende isso, você começou a entender o Evangelho. Você começou a entender que você precisa de Cristo Jesus.
Então, se eu te dei essa boa notícia no começo, nós não estamos mais condenados. A pergunta agora, no momento, a partir do verso 2, é como é que nós nos livramos disso? E Paulo agora passa a explicar como Deus nos livrou dessa condenação. Meus irmãos, na antiga ordem, nós estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte, o que ele diz. Ou seja, a lei, ela é boa. A lei, ela é perfeita, ela é justa, ela é agradável. Mas o problema nunca foi a lei. O problema sou eu. O problema é quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o padrão de santidade e olho para a minha vida, eu vejo o quão eu necessito de um Salvador. Mas quando ele diz que nenhuma condenação há, a ênfase está de que nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Ou seja, quer dizer que a nossa velha natureza, ela ficou para trás. Nós não somos mais escravos do pecado. Deixa eu tentar ilustrar isso para você um pouquinho. E talvez com um exemplo que para nossa cidade seja degradante, mas que de certa forma coloca isso de modo muito claro aos nossos olhos. Você certamente já andou pelo centro da cidade de São Paulo. E você já viu aquelas pessoas quase que zumbis andando ali pelo centro, nas chamadas aí, naqueles chamados pontos onde as pessoas usam drogas. E quando você olha para aquelas pessoas e elas não conseguem deixar aquele vício, e elas vão cada vez mais perdendo a saúde, perdendo o seu físico, ficando mais magras, o cabelo, enfim, a unha, tudo isso vai, de certa forma, acabando. E quando você olha para aquelas pessoas, você vê que aquilo que elas tanto desejam é o que traz para elas o quê? A morte. Irmãos, essa é a ilustração perfeita do que o pecado faz às nossas vidas. Quando nós abraçamos o pecado vai fazendo isso para nós. Aquilo que aparentemente nos dá prazer, porque o pecado dá um prazer iminente, é o que vai nos levando para cada vez mais longe do Senhor. É o que nos vai levando cada vez para mais longe do Evangelho. É o que vai nos deixando cada vez mais longe de Deus. E aquilo que parecia uma coisa boa te escravizou. E agora você está longe dos caminhos do Senhor. E Paulo vai dizer para nós que assim éramos no pecado. Nós éramos escravos da nossa vontade. Ou talvez, como diz a nova tradução na linguagem de hoje, nós éramos escravos da nossa natureza pecaminosa. O que Paulo está dizendo é que nós vivíamos somente por nosso prazer. E isso nos causava a morte. Mas note o que Paulo diz, que a lei, ela fez isso conosco, só que a lei do Espírito é o poder do Espírito Santo agindo no nosso coração. Como Deus então nos livrou, meus irmãos, ele diz justamente isso, que o Espírito Santo um dia falou ao seu coração. E você então lembrou, ou melhor dizendo, teve a graça de saber quem era Jesus e pôde então ter uma vida transformada. Reverendo Augustus, comentando esse texto, ele escreve o seguinte: ele te livrou da lei do pecado e da morte. Esse livrou se refere a pelo menos 2 momentos da sua vida. O primeiro diz respeito ao passado distante, que nós não estávamos lá. Há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz por nós. Mas o segundo trata de nosso passado recente, quando nós estávamos longe do Senhor, mas o Espírito Santo aplicou isso na nossa vida. Como Deus então nos livrou, meus irmãos, do pecado e da morte? Colocando em nós o Espírito Santo. Colocando em nós o próprio Deus. Colocando em nós agora uma vida com o Senhor. E no terceiro ponto, então, da minha mensagem, agora indo para o verso 3, ele diz que a lei impede, mas Deus intervém. Paulo, então, vai explicar para nós sobre essa ideia, ou essa relação entre a lei. E Paulo diz o seguinte, que a lei, ela nos impossibilitava a salvação. Isso é a grande verdade. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, eu já fiz esse exercício algumas vezes com os irmãos, nós vamos ver que possivelmente nós quebramos os 10 mandamentos.
Mas talvez você se levante e fale, pastor, acho que isso não é verdade. Os 10 mandamentos dizem lá, não matarás, eu nunca matei ninguém. Os mandamentos dizem, não dirás falso testemunho, e eu nunca falei mal de alguém. Mas quando nós olhamos para a interpretação que Jesus faz daqueles versos, quando ele diz assim, se você eventualmente já olhou para alguém com raiva, e infelizmente isso possivelmente já aconteceu com você, principalmente se você dirige no trânsito de São Paulo, você vai ver que você já desejou o mal a alguém. E Jesus disse que você já fez isso no seu coração. Era como se você já tivesse matado, ou seja, você já quebrou um dos mandamentos. Falso testemunho, talvez eu nem precise falar muito. A pergunta é, quem nunca mentiu na vida? Mas se a gente pensar ainda, ele fala, não cobiçarás. Quem nunca olhou para algo bonito ou belo de alguém e pensou, olha, queria ter um igual. Quem já nunca fez isso? Então ele está dizendo, quando nós olhamos então para a lei, nós vemos que nós somos impossibilitados de chegar até Deus. Se você quiser chegar até Deus cumprindo a lei, eu quero dizer para você que a notícia não é boa. Você não vai conseguir. Não é que, meus irmãos, a lei é fraca. Pelo contrário, a lei é boa. Ela é agradável, como eu disse. A questão somos nós. Que não conseguimos cumprir na totalidade a lei do Senhor. Por isso, na segunda metade do verso 3, Paulo diz da intervenção divina. E preste atenção no que Paulo fala. Quando ele diz assim, porquanto o que for é impossível a lei, no quanto estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Meus irmãos, Deus um dia intervém na história. Deus um dia manda Jesus Cristo para nós. E essa é a grande notícia do Evangelho do Senhor. Jesus veio até nós. Algumas pessoas acham que por sofrerem, Deus não as ama. Você já conhece gente assim? Algumas pessoas dizem, olha, se Deus me amasse, isso não tinha acontecido comigo. Algumas pessoas dizem, se Deus me amasse, a minha vida financeira era melhor. Se Deus me amasse, eu não teria problemas na minha família. Se Deus me amasse, eu não teria sofrido essa ou aquela perda. Se Deus me amasse, eu não teria essa ou aquela doença. Mas a verdade, irmãos, que nós não podemos medir o amor de Deus nessa régua que a gente acha que é amor. Porque o amor de Deus se revelou no que é mais profundo para nós. O que nós jamais conseguiríamos fazer sozinhos. Chegar até Deus. E isso ele fez, mandando Jesus Cristo a esse mundo. Portanto, meus irmãos, a maior prova de amor de Deus por nós é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. A maior mensagem de amor de todos os tempos, a maior declaração de amor de todos os tempos, a maior música de amor de todos os tempos é a cruz do Calvário, onde nós contemplamos Jesus Cristo, que morreu para que eu e você tivéssemos vida. E aí, um pouquinho mais para frente, ainda no verso 3, ele diz assim, no tocante ao pecador, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, a encarnação de Cristo foi a condenação. Jesus levou os nossos pecados sobre si. Quando o profeta Isaías comenta esse texto, ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E naquele momento da cruz, quando nós olhamos o Evangelho de João, quando ele diz está consumado, Jesus está dizendo para nós que a dívida que pesava contra mim, a dívida que era contra você, ela foi paga na cruz do Calvário. E declarando então que eu e você somos justos. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, justamente para mostrar que nós precisávamos de alguém que entendesse quem nós éramos. Nós precisamos de alguém que entendesse a nossa natureza. Mas notem aqui que ele diz, ele veio em carne, quebrando uma doutrina que viria depois, que diz que Cristo não veio em carne, mas também mostrando para nós que ele é nosso substituto perfeito. Deus homem, em nosso lugar, levou os pecados e confirmou a salvação em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, o pecado lá foi condenado.
Ou seja, John Stott, comentando esse texto, diz corretamente que Deus julgou os nossos pecados na humanidade em seu Filho, que carregou toda a culpa em nosso lugar. Portanto, irmãos, nós começamos dizendo que nós temos uma boa notícia, que Deus em Cristo nos livrou do peso da lei, que Jesus levou os nossos pecados. Mas agora o verso 4 nos diz o seguinte: depois de tudo isso, como eu e você devemos andar? E agora então, no meu último ponto da mensagem, eu quero dizer que a vida em Cristo, ela é diferente. Porque se nós fôssemos embora aqui, nesse momento, a partir até o versículo 3, você não entenderia algo que é importante. De que Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que Cristo levou os nossos pecados para que nós fôssemos santos. E quando eu falo essa palavra, talvez carregue um certo peso, né? Afinal de contas, quando você pensa em algo santo, na sua cabeça vem algo perfeito. Na sua cabeça vem algo sem pecado. E chamar-se de santo é algo até estranho, talvez, à linguagem de alguns. Mas o que a palavra de Deus diz que santo não é aquele que não tem pecado, mas santo é aquele que foi separado com um grande propósito. E qual é esse grande propósito? O grande propósito é uma nova vida em Cristo Jesus. O grande propósito é lembrar que as coisas velhas, elas ficam para trás. Quando cumpriu a lei em nosso lugar, ele agora nos deu os preceitos não para nossa salvação. Não é esse jogo de troca, como eu disse no início, em que eu obedeço e por obedecer eu sou salvo. Mas agora ele me salvou para que eu pudesse obedecer. E talvez a gente às vezes não entende muito essa ideia de obediência pelo amor. Porque talvez muitas vezes nós aprendemos que você obedece por medo do quê? Da punição. Não é muitas vezes assim que a gente aprende? Porque às vezes eu te obedece o pai ou a mãe. Porque se eu não obedecesse o meu pai e minha mãe, o que aconteceria? Certamente eu receberia algum castigo. Mas o que Deus quer nos ensinar, meus irmãos, é que Ele não quer que nós o obedeçamos porque Ele vai nos castigar. Aliás, Ele começou o capítulo 8 dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Jesus quer que nós o amemos em gratidão por tudo o que Ele fez por nós. Não há mais condenação. A nossa obediência não é para que nós sejamos salvos, mas a nossa obediência, meus irmãos, é um indicador do nosso amor pelo Senhor Jesus. Jesus disse que aqueles que o amam fazem a sua vontade. Portanto, meus irmãos, a santidade é o sumo propósito de estarmos aqui na igreja. Por que nós vemos a igreja? Porque nós necessitamos de Cristo. Nós necessitamos aprender mais do Senhor. Nós queremos aprender mais de Cristo. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E, meus irmãos, a santidade consiste justamente nisso, em olhar para a lei do Senhor, ter prazer nessa lei e orar ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero viver mais próximo de Ti. Senhor, eu quero estar mais próximo da Tua palavra. Senhor, eu quero estar mais próximo do que o Senhor. Essa é a mensagem, irmãos. É isso que o Senhor requer de nós. E essa santidade, ela é obra do Espírito Santo. Olha que beleza quando nós vemos a palavra. A Trindade é aqui quando Deus manda o seu Filho. O Filho morre na cruz por nós. E o Espírito Santo, ele nos convence da justiça do juízo e também nos santifica. Ou seja, a palavra de Deus nos dá o caminho ao qual nós devemos andar. Eu quero então, meus irmãos, concluir a minha mensagem fazendo algumas aplicações importantes para nós. E a primeira delas é para você que não conhece a Cristo ainda. Se você veio à igreja hoje, talvez pela primeira, segunda vez, talvez ainda esteja se integrando, eu quero dizer para você que há uma mensagem de esperança. Que o vazio no seu coração, ele pode se encher, não com outras coisas, mas o vazio no seu coração, ele é exatamente do tamanho de Jesus Cristo. Se você já tentou preencher esse vazio do seu coração com outras coisas, isso não vai caber lá. Porque Jesus precisa estar no centro do seu coração. E se a mensagem do Evangelho faz sentido para você, esse é o momento de você olhar com graça para Cristo Jesus. E falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti.
Mas, meus irmãos, é também um momento de renovação. Ao sair daqui hoje, a minha oração é que você saia renovado pela fé, pelo compromisso de ver uma vida mais próxima de Cristo Jesus, de estar mais próximo do seu Salvador. Eu quero também aqui fazer uma outra aplicação. Saia aqui consciente da nossa salvação. Irmãos, não tenha dúvida de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se no seu coração paira alguma dúvida sobre a salvação, hoje é o momento dela terminar. Não porque o pastor está falando, mas é porque a própria palavra atesta isso. Nenhuma condenação há. Nós seremos salvos. E isso, meus irmãos, não é uma frase orgulhosa, mas isso é o que a palavra de Deus nos garante. Mas também quero fazer aqui uma quarta aplicação. Nós não podemos sair daqui, irmãos, sem dividir esse presente maravilhoso com as outras pessoas. Nós não podemos sair daqui sem estar conscientes da nossa responsabilidade em proclamar com ousadia as boas novas do Evangelho. Em falar desse amor que nos aqueceu, que aqueceu nosso coração e que, sem dúvida, também muitas pessoas lá fora precisam ouvir de Cristo. Mas também, meus irmãos, eu quero que você saia daqui grato por tudo que Deus tem feito na sua vida, com grande salvação. Sabe por quê? Porque a verdade é, irmãos, que nenhum de nós aqui, você não merecia sequer sentar nesses bancos. Você não merecia trabalhar na obra do Senhor. Mas a graça do Senhor, ela é tão impactante na sua vida, que ela te trouxe para cá, que ela te fez filho. E a palavra de Deus nos diz que mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor está conosco. Jesus, ele adora conosco mesmo quando nós não queremos adorar. Mas não queria que você saísse daqui orgulhoso, mas eu queria que você saísse daqui lembrando de uma coisa muito importante. Toda a glória é para o Senhor Jesus. Toda a glória é para o nosso Deus. Se há alguma coisa boa que nós temos, é porque Deus nos deu. Se há uma palavra na nossa boca de esperança, é porque Deus nos deu. Portanto, para aquele que é cristão de verdade, não há espaço para orgulho. Pelo contrário, há um espaço muito grande para a humildade em reconhecer que sem Cristo nós não somos nada. Que Deus nos abençoe.